Vamos lá, pessoal, que Brasília está pegando fogo nesse dia de hoje, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, novidades explodindo nas redes sociais. Eu vou trazer tudo de forma atualizadíssima, as informações que foram divulgadas aqui há pouquíssimos instantes, está bem fresquinha, acabou de sair do forno. Eu já vou estar atualizando aqui todos vocês, porque qual que é o grande tema de hoje, né? É a aprovação da PEC que limita os poderes do STF. E os ministros do STF passou o dia inteiro hoje tripudiando ardilosamente contra Rodrigo Pacheco e senadores da oposição que votaram a favor da PEC e aprovaram, conseguiram aprovar essa PEC dentro do Senado Federal, confrontando os ministros do STF. E já tem aí uma galerinha da esquerda, né? Já está aí divulgando informação de que o STF vai dizer que isso é inconstitucional. O STF vai tomar providências para cancelar essa PEC aprovada. O STF vai dizer que o que foi aprovado não está dentro da lei. Então, muitos aí canais da esquerda já estão tripudiando em si, porque realmente foi avassalador essa PEC que foi ser aprovada dentro do Senado Federal. Muita, né, galera da esquerda já está aí tentando reverter a situação, dizendo o STF vai declarar inconstitucional, isso não valeu de nada. Será mesmo, gente, tá? E claro, tá, que nós temos hoje um representante. Gente, o Rodrigo Pacheco já matou a gente de raiva várias vezes, mas dessa vez eu bato continência. Eu tô muito, tá? Mas muito satisfeita com a atitude do Rodrigo Pacheco, que vem protegendo veemente a justiça no nosso país. E olhem só, para essa galerinha que está dizendo aí que o STF vai declarar inconstitucional essa PEC aprovada dentro do Senado Federal, vamos ver aqui, porque Rodrigo Pacheco não ouviu calado não, tá? Ele respondeu aqui essa provocação e eu vou colocar agora aqui na tela para todos vocês. Olhem só o recado que o Rodrigo Pacheco deu aos ministros do STF e a galerinha da canhota que está insinuando que tudo que foi aprovado ali dentro do Senado Federal com relação a essa PEC vai ser jogado na lata do lixo pelos ministros do STF. Vamos ver aqui o recado do Rodrigo Pacheco. Olhem só. Inclusive, o Rodrigo Pacheco tem me deixado muito orgulhosa aí nesses últimos dias, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de vocês com relação a essa atitude do Rodrigo Pacheco em enfrentar os ministros do STF. Vamos ver aqui, né, o que o Rodrigo Pacheco tem a dizer aqui para todo esse pessoal. Vamos lá. Nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro... Pois bem, pessoal, o que é que está acontecendo aqui? Tem muita, né? Os militantes da esquerda aí na internet estão divulgando informações de que o STF vai declarar inconstitucional o que foi aprovado dentro, né, do Senado Federal. Essa PEC que freia, né, a autonomia do STF. Então, o que é que acontece? O que o STF tem que entender é que lá na Constituição diz o quê? Que o poder emana do povo. Certo? Isso aí todo mundo concorda comigo. Está lá na Constituição Federal. E o exerce, tá, através dos seus representantes. Quem são os representantes do povo? Os deputados e os senadores. Então, os senadores votaram. Gente, quem manda é o povo. Ou seja, os senadores estão lá representando o povo. Vocês acham que o STF se sobrepõe
aos senadores, eu acho muito difícil. Então, eu acho muito difícil o que está sendo votado e aprovado dentro do Congresso Nacional seja derrubado pelos ministros do STF. Então, é isso que o Rodrigo Pacheco está dizendo aqui ao vivo. Ele trouxe esse vídeo hoje, né, nesse enfrentamento aí a esses vídeos, né, que foram bombardeados aí nas redes sociais, dessas falas dos ministros, né, foram vários ministros do STF que se mostraram completamente revoltados com a aprovação dessa PEC dentro do Senado Federal. Outra questão também aqui que vem chamando muita atenção, gente, tá? Muitos estão se perguntando, gente, como que o Rodrigo Pacheco conseguiu, tá? Derrotar o governo Lula e derrotar o STF ao mesmo tempo, né? Com uma votação dentro do Senado Federal. Claro que o Rodrigo Pacheco teve um plano e, graças a Deus, juntamente ali com a direita, esse plano chegou a ser concretizado, que resultou ali na aprovação dessa PEC dentro do Senado. Vamos ver aqui, gente, tá? A segunda matéria aqui do Metrópole, olha só, a jogada de mestre de Pacheco na votação da PEC contra o STF. Ou seja, Rodrigo Pacheco, ele tinha um plano para que essa PEC fosse aprovada. Ele não colocaria ela para votação se houvesse alguma dúvida, se tivesse algum risco de ela não ser aprovada dentro do Senado. Logicamente que ele tinha um plano para frear o STF e, consequentemente, ali, destruir esse desgoverno Lula, porque, né, com esta jogada de mestre, ele conseguiu colocar o STF contra o desgoverno Lula. Vocês entenderam aqui, gente, tá? Toda a lógica dessa situação? Então, com esta aprovação dentro do Senado Federal, Rodrigo Pacheco e a oposição, tá? Graças a Deus, né, senadores ali da oposição, conseguiu colocar o STF contra o presidente Lula, contra esse desgoverno Lula. Ou seja, né, trazendo essa colisão entre STF e o governo Lula. Agora, como que foi? Qual foi esse plano do Pacheco para conseguir essa façanha que pegou todos os ministros do STF de surpresa? Tanto é que hoje eles estão bombardeando a oposição e o Rodrigo Pacheco ali nas sessões em plenário ali do STF. Vamos entender o que é que aconteceu? O que é que o Pacheco fez para conseguir essa façanha? Ó, ministros de Lula atribuem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a culpa pelo voto do líder do governo na casa, Jacques Wagner, do PT da Bahia, a favor da PEC que limita decisões monocráticas do STF. Gente, acompanhe que daqui a pouco tem aqui como que o Rodrigo Pacheco conseguiu, ó. O voto do petista, como a coluna noticiou mais cedo, irritou ministros do Supremo e do próprio governo. A avaliação é de que, ao votar a favor da proposta, o petista levou o executivo para dentro da briga entre STF e o Senado. É o que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Agora, STF está aí, né, querendo explicações do governo Lula, do Lula, que não conseguiu reverter a situação desses votos ali dentro do Senado. Após a repercussão negativa, Wagner procurou ministros da corte e do governo para justificar seu voto. Segundo aliados, ele alegou ter votado a favor da PEC após Pacheco dizer que teria feito um acordo com o STF, o que os magistrados negam. Ou seja, Jacques Wagner, líder do governo dentro do Senado Federal, está dizendo aqui, segundo interlocutores, que são pessoas que ficam em volta do Wagner, que que ele só votou a favor, né, dessa PEC, porque, segundo ele, Rodrigo Pacheco disse a ele que conversou, fez um acordo com os ministros do STF. Só que a bomba está aqui, tá? Porque os magistrados, os ministros do STF, disseram que o Pacheco mentiu, que não houve acordo nenhum, gente, tá? Olhem só o desgaste acontecendo entre o desgoverno Lula e o STF. E vocês acham que a situação tá ruim para esse desgoverno, para o STF? Olhem só o que é que está acontecendo, que eu vou já colocar aqui na tela para vocês. Acompanhe isso aqui para vocês verem, gente, tá? Porque está acontecendo uma retaliação do STF contra o desgoverno Lula. Eles estão pedindo uma atitude
do desgoverno Lula com relação ao Jacques Wagner, que foi ali decisivo para que essa PEC fosse